Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos abordar um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. E o nosso assunto é elogio ou censura. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Esta parábola visava mostrar que o reino de Deus não se manifestaria de imediato conforme a expectativa do povo. Haveria um tempo de espera e de demonstração de fidelidade. Neste tempo, responsabilidades e oportunidades seriam confiadas aos servos do rei. Concidadãos e súditos do rei que procederam com infidelidade sofrerão juízo. Servos fiéis receberão maior oportunidade de servir, serão honrados e serão elogiados. Servos infiéis perderão oportunidades de servir, não serão honrados, não receberão elogios. Vamos olhar alguns detalhes na parábola. Os servos queriam que o reino viesse ou se manifestasse de imediato. Veja o verso 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Havia uma expectativa judaica de que o Messias, ao vir, tiraria o domínio
romano de sobre Israel. E então Israel voltaria a viver bons tempos aqui na terra, no estilo de vida que sempre viveu. Jesus veio trazendo o reino de Deus de uma forma espiritual, diferente, e eles queriam uma manifestação, ou seja, a consumação de glória desse reino imediata. Mas Jesus mostra por essa parábola que haveria um intervalo, um tempo em que os servos teriam a oportunidade de mostrar a sua fidelidade para com o rei. Então, embora houvesse uma expectativa de que o reino deveria vir de imediato, Deus tinha outros planos de o reino demorar um pouco. Há trabalho a ser feito, há tarefas a ser cumpridas, há uma missão a cumprir. Você foi salvo quando aceitou Jesus, o céu está reservado para você, mas antes de você chegar lá, Deus quer usar você aqui como testemunha do amor dele para você atrair outras pessoas para a fé também. Este é o propósito, nós estamos aqui para isso, porque as demais coisas que faremos como salvos por toda a eternidade dá para fazer lá. Você consegue amar a Deus na eternidade, você consegue dar louvores a Deus na eternidade, você consegue amar os irmãos na eternidade, ter comunhão com os irmãos na eternidade, mas você não consegue ganhar almas perdidas para o Salvador Jesus lá na eternidade. Então isso é algo que a gente faz para Deus aqui e que só dá para fazer aqui. E Deus quer nos usar neste propósito aqui. O Senhor tinha uma tarefa para os servos antes do reino se manifestar. Versículo 13 diz: Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Aqui Jesus está usando dinheiro como ilustração de coisas valorosas. E ele fala de 10 minas. 10 minas era equivalente a quase 3 meses, ou um pouco mais de 3 meses de trabalho de um trabalhador braçal. Era em torno de 100 denários as 10 minas. Um denário pagava um dia de serviço. Então passava um pouquinho de 3 meses de serviço. Era bastante dinheiro na mente daqueles ouvintes de Jesus, que a maioria deles eram trabalhadores que recebiam com base em um denário por dia. Então, nesse tempo em que iriam administrar esse recurso, mostrariam ali a sua fidelidade, a sua dedicação, o seu zelo, a honra com que tratavam ao seu Senhor, a lealdade com que tratavam ao seu Senhor. Aliás, estes são valores muito preciosos. Fidelidade, lealdade, honra são valores muito preciosos aos olhos de Deus. E Deus nos deu uma tarefa. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele disse: portanto, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Ele quis dizer com nações, etnias, os povos, línguas, tribos e nações. Façam discípulos de todas as nações. Este é o mandamento. Nós temos uma incumbência de ir, de fazer discípulos, de ir, de pregar o evangelho a todas as pessoas. Nossa tarefa foi bem determinada pelo Senhor. A nossa fidelidade será medida em cima da nossa dedicação em cumprir isso. Jesus não se preocupou em mandar a gente cantar no coral, em mandar a gente ir ao culto e cantar louvores. Isso tudo é óbvio que fazia parte do dia a dia. Mas a principal razão e a principal preocupação de Jesus era de que os seus discípulos fossem fiéis na pregação da verdade do Evangelho a todas as pessoas. Todo mundo precisa ouvir do Evangelho. Ninguém poderá dizer naquele dia: a mim nunca falaram de Cristo. Nós precisamos dar conta daquilo que Deus nos incumbiu
de fazer. Esta é a nossa tarefa. Os servos prestarão contas da mordomia. Versículo 15 diz: Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Nós não podemos ser irresponsáveis de receber as coisas de Deus e pensar que elas são para nosso bel prazer. É óbvio que Deus quer a nossa alegria, quer o nosso prazer, quer o nosso bem, Ele é nosso Pai, Ele quer nos cercar de coisas boas. Ele diz, abre a sua boca e eu a encherei. Deus quer te suprir de tudo. Mas isso não é todo o objetivo da vida. Deus quer que nós sejamos responsáveis na administração daquilo que é dele e que está sob o nosso cuidado. Eu posso usar do que Deus me deu e me alegrar com tudo isso, mas eu devo lembrar do necessitado e socorrê-lo. Eu devo lembrar do missionário e investir na vida dele. Eu devo lembrar dos meus pastores e investir na vida deles. Eu devo lembrar da minha igreja e investir no ministério ali naquela igreja. Haverá uma recompensa para os fiéis, para aqueles que forem bons administradores dos recursos de Deus. O versículo 17 diz: Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Além do elogio, haverá uma promoção. Se você mostrando fidelidade no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Quando você trata com carinho aquelas pequenas coisas que Deus confiou a você, Ele vai te confiar grandes coisas. Governe sobre 10 cidades. Nesse tempo de espera, alguns súditos vão rejeitar o rei. O versículo 14 diz, mas os súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. Nós gostaríamos que todas as pessoas abrissem o coração e recebessem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Rei. Mas a gente sabe que não é todo mundo que vai fazer isso. Alguns vão dizer, eu não quero. E infelizmente, alguns às vezes até depois de haver entendido, vão rejeitar, vão recusar e vão sair para fazer o que Judas fez, o que alguns outros fizeram, de deixar o bom caminho para retornar à imundícia, aos seus velhos pecados. Os que rejeitaram o rei, eles serão trazidos à presença dele para serem condenados. O versículo 27 diz, e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Na história que Jesus contou, este rei, bem severo, bem firme, executa aqueles que se rebelaram, não querendo se submeter ao seu domínio. E Jesus mostrou que na consumação, quando ele retornar, as nações serão trazidas à sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele chamará as ovelhas para tomar posse do reino preparado desde a fundação do mundo, e ele também expulsará da sua presença aqueles malditos que o rejeitaram, condenando-os à perdição eterna. Se você tem sido iludido por falsas mensagens de que Deus é bonzinho, que Ele não puniria ninguém, quem te falou isso mentiu para você. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Deus é bom. Em perfeito equilíbrio. Bom para com aqueles que recebem a sua bondade. Severo para com aqueles que endurecem o seu coração e não querem se submeter ao reinado de Deus. Não há como escapar disso.
Como você está vivendo este tempo de espera do rei? O que você está fazendo com os bens do rei que lhe foram confiados? Qual será a sua avaliação pelo rei? Você receberá elogio ou receberá uma censura? Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que a tua bondade é tão grande. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Eu sei que nenhum de nós merece a salvação e não mereceria nenhum elogio teu. Mas por tua graça o Senhor pode nos conduzir a uma vida que agrade o teu coração. E o Senhor pode olhar para nós por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor. E assim sendo, nossos pecados cobertos pelo sangue de teu Filho, sermos aceitos diante da tua presença e as nossas obras feitas no teu Filho serem aceitas pelo Senhor, como aquelas obras que o Senhor planejou para que andássemos nelas desde a fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor. Queremos viver o teu projeto, queremos viver o teu plano. Ajusta-nos, alinha-nos, ensina-nos a viver para te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a cada dia você possa compreender melhor a palavra de Deus. Se esta palavra tem feito bem a você, não seja egoísta, compartilhe-a com outras pessoas. Você deve ter amigos no WhatsApp onde você pode copiar o link dessa mensagem e enviar para eles. O mesmo link que eu te envio, você pode reenviar para os seus amigos. É muito importante que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se Deus tocar o seu coração para investir também em nosso ministério, aí há na conta da nossa igreja onde você poderá estar fazendo isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.